Ah, não dá isso não, acho que menos de 2 ainda. Então posso fazer, certo? Olá, queridos alunos e alunas do Grupo Educacional Favene. Sou a professora Miriam e hoje nós estamos chegando na aula de número 6 da disciplina de Desenho Geométrico e Geometria Descritiva. Como sempre, a gente sempre faz uma recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu na disciplina. Nós trabalhamos os entes fundamentais, que são ponto, a reta e o ângulo, que é o que dão base à geometria euclidiana. Falamos sobre triângulos, quadriláteros e circunferências e algumas características, elementos que constituem e que dão aplicações a esses entes tão importantes dentro do desenho geométrico e da geometria descritiva. Na aula de número 5, nós falamos sobre a reta especificamente no plano, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a reta no espaço 3D, no espaço de 3 dimensões. Então, nós temos alguns objetivos de aprendizagem que giram em torno de, primeiro, definir a reta no espaço 3D, no espaço de 3 dimensões, descrever uma reta por suas equações vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Foi isso que eu disse que na parte da geometria descritiva, a gente vai verificar não só a questão geométrica visual da reta, nós vamos também trabalhar a questão das equações que correspondem a essas retas, aos vetores que pertencem às retas. E nós vamos verificar que existem formas diferentes dessas equações se apresentarem e que cada uma vai contribuir de acordo com a demanda que nós tivermos, certo? E por fim, mas não menos importante, determinar a equação de uma reta a partir de 2 pontos pertencentes a ela. Então, esse é um que a gente, inclusive, tem uma usabilidade muito grande quando a gente fala de geometria. Quando a gente fala do plano cartesiano, as retas, elas são descritas por relações lineares entre as variáveis x e y. Então, quando a gente fala de um espaço de 2 dimensões, nós estamos falando de uma linha, né, que vai estar aí entre os eixos x, que é o eixo das abscissas, e y, que é o eixo das ordenadas. Agora, no espaço de 3 dimensões, essas descrições elas vão depender inicialmente de um ponto P pertencente à reta e a reta que a gente está considerando, né? E de um vetor paralelo a essa reta. Ou seja, para a gente determinar uma reta e as características que constituem essa reta, a gente vai fazer a relação em um ponto que pertence a essa reta, e algumas vezes mais do que um, e de um vetor que é paralelo a essa reta. Então, por exemplo, aqui nesse desenho está bem pequenininho, mas o que nós temos é um espaço com 3 dimensões, certo? Aqui nós temos o traçado da reta R, e aqui embaixo, bem pequenininho, a gente tem um vetor que é paralelo a essa reta, e aqui a gente tem um ponto, né, chamado de A aqui, um ponto qualquer. Vamos tentar começar a contextualizar para a gente começar a entender um pouco melhor a reta no espaço de 3 dimensões. Quando a gente fala das equações de uma reta, referindo-se ao espaço de 3 dimensões, essas equações elas não são únicas. Mesmo quando a gente fala equação vetorial, equação paramétrica, simétrica ou reduzida, a gente nunca vai ter uma só. A gente vai ter mais do que uma. E isso em muito tem a ver porque existem infinitas escolhas para o ponto P. Lembra que a gente falou que para definir uma reta, a gente precisa de um ponto que pertence a essa reta e também um vetor. E existem infinitas formas da gente escolher esse ponto, porque uma reta, a gente já viu isso lá na primeira aula, que uma reta é uma sucessão de infinitos pontos. Então, significa que eu tenho infinitos pontos para escolher. E existem, assim como infinitos pontos, eu tenho infinitas escolhas para determinar o vetor que será paralelo a essa reta, que é aquele que vai ser o vetor diretor, né, que vai dar a direção dessa reta, certo?
Uma reta, quando a gente fala de um espaço de 3 dimensões, ela é orientada quando se fixa nela um sentido, que pode ser positivo ou negativo, desculpa. Então, ó, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, a gente tem uma reta em sentido positivo. Por que a gente fala em sentido positivo? Porque se a gente pensar num espaço de 3 dimensões, mesmo em 2, mas pensando em 3 dimensões, tudo que a gente fizer aqui para a direita e para cima vai estar positivo. É no sentido de ir para o positivo. Já na imagem 2, a gente já tem uma reta que está orientada no sentido negativo. Ela vai no sentido de encontrar os pontos negativos desse espaço. E na terceira aqui, a gente tem um segmento orientado. O que seria um segmento orientado? É um segmento que ele é caracterizado por 2 pontos, sendo um a origem e o outro a extremidade. Isso aqui é muito importante que se compreenda. Como assim? Esse segmento aqui, ó, que faz parte de uma reta, que é um segmento orientado, que está nessa reta, ele é fundamental para que nós compreendamos vetores e como a gente determina, por exemplo, o módulo de um vetor. Então, é muito importante que a gente entenda que um segmento ele vai ter início e fim, teoricamente, né? Mas a gente tem uma setinha aqui porque ele está indicando, nesse caso, não é que ele é infinito, está indicando o sentido, certo? Ele está no sentido positivo. Quando a gente fala de uma grandeza vetorial, e aqui a gente está falando do espaço 3D, está considerando vetores que são orientadores para a reta, então falar de uma grandeza vetorial, a gente precisa entender que todas as vezes que nós estivermos tratando de uma grandeza vetorial, essa grandeza ela vai ter módulo, direção e sentido. O que é cada uma dessas coisas? Então, observem aqui, ó, o que está em azul clarinho aqui, ó, é como se fosse a reta, né, o traçado da reta. O que está em verde escuro aqui é o vetor que foi traçado, a grandeza vetorial a partir de 2 pontos que estão nessa reta. Quando a gente se refere à direção, a direção de um vetor é a direção da reta que está passando por esse vetor. Então, aqui no caso, a gente tem, né, essa direção. O módulo do vetor, ele é proporcional ao comprimento do segmento de reta. Então, imagina, vou usar só um valor só para a gente entender. Imagina que aqui é o 2 e que aqui é o 6. Então, o módulo aqui seria o comprimento, a distância. Então, o módulo seria 4. É um exemplo simples, só para a gente entender. A gente não vai ter uma medida única, né? Porque esses pontos estão localizados no espaço e eles precisam de coordenadas. Mas só para a gente entender o que significa o módulo. E o sentido é o que a seta vai me dar, a setinha. Essa setinha é que vai me indicar aquela questão do sentido, se é um sentido positivo ou se é um sentido negativo. Reafirmando aquilo que a gente acabou de falar, o módulo do vetor refere-se ao seu tamanho. As direções, elas são definidas de acordo com o sistema de coordenadas, por exemplo, horizontal, vertical, né, ou oblíqua. O sentido, ele pode ser indicado pela seta na extremidade do vetor, e esse sentido ele vai ser ou positivo ou negativo, ou leste-oeste, ou norte-sul. Inclusive, isso quando a gente fala de grandezas vetoriais, isso é muito utilizado, por exemplo, na engenharia aeronáutica, porque isso, inclusive, deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó, considere um avião com uma velocidade constante de 400 km por hora que se desloca para o Nordeste sobre um ângulo de 40 graus. Então, se desloca para o Nordeste. Aqui eu tenho um sentido.
A saber, na navegação aérea, as direções são dadas pelo ângulo. Então, o ângulo aqui é que vai me dar a direção, a partir do norte em sentido horário. Então, vamos entender aqui, ó. Aqui eu tenho, né, uma representação das rodas dos ventos. Então, aqui eu tenho norte. Quando a gente fala da navegação aérea, né, da engenharia aeronáutica, por exemplo, tudo é feito, a direção ela é dada pelo ângulo a partir do norte. Então, imagina aqui, ó, por exemplo. E aqui falou que esse avião ele está se deslocando para nordeste sobre um ângulo de 40 graus. Como é sentido horário, ó, sentido horário. Sentido horário é isso aqui, certo? Então, aqui do norte, a gente tem um deslocamento de 40 graus desse avião a partir do sentido horário. A grandeza velocidade, ou velocidade aqui, é a grandeza vetorial que está sendo utilizada, que ela tem módulo, direção e tem sentido. Ela está representada por um segmento orientado, uma seta, e o seu módulo é dado pelo comprimento do seu segmento. Nesse caso, aqui, é uma representação, ó, de 4 centímetros, a representação do módulo. E aqui, no caso, cada 1 centímetro desse aqui corresponde a 100 quilômetros por hora. Então, por isso, está se deslocando a 400 quilômetros por hora, certo? E a direção e o sentido são determinados pelo ângulo de 40 graus. Direção, 40 graus. E o sentido aqui é o sentido noroeste, noroeste, né? Noroeste, como foi dado. Nordeste, desculpa. Nordeste, como foi dado, que é sempre a partir do norte em sentido horário. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui é uma aplicação prática de vetores, de grandezas vetoriais. Então, quando a gente fala do deslocamento de um avião, por exemplo, quando a gente está falando da navegação aérea, se estuda muito as grandezas vetoriais. Então, é muito importante que a gente compreenda. Então, aqui tem um exemplo basicão, bem básico para a gente entender. Ó. Forneça as características dos vetores força A, B, E, G e D da figura abaixo. E cada uma unidade aqui, ó, vale... Aqui é força, então por isso 1 newton, né? Mas tem uma unidade. Então, por exemplo, o B aqui, ó, o módulo dele são 2 unidades, certo? 2 newtons. A direção, qual é a direção do vetor B aqui? Ó? Ele está na direção horizontal. E o sentido é para a direita ou para o leste. O vetor A, ele tem módulo também de 2 newtons, só que agora a direção dele está na vertical e o sentido é para cima ou para o norte. O vetor E, ele também é um vetor com módulo 2. Então, vejam que ó, o E, o F, o B e o A, eles possuem o mesmo módulo, que é 2, certo? O F ele nem pediu, mas só para a gente entender. Eles possuem o mesmo módulo, mas direção e sentido são diferentes. No caso do E, a gente tem uma direção vertical e o sentido dele é para baixo ou para o sul. O G, aí ele já tem um módulo bem maior, ó. 1, 2, 3, são 4 unidades, que aqui no caso está considerando como newton. A direção, ele está na direção horizontal. E o sentido dele, ele está para a esquerda, ou oeste. E o C e o D? O C e o D, se a gente observar, eles, o módulo deles, ó, isso aqui não é uma unidade. O que é uma unidade é essa parte retinha do quadrado. Se a gente observar isso aqui, ó, vamos fechar esse quadradinho aqui, ó. Nada mais é que a diagonal do quadrado. Então, aqui tem 2 unidades, aqui tem 2 unidades. Se a gente fizer um teorema de Pitágoras simples, a gente encontra que essa diagonal vale 2 raiz de 2. Então, a intensidade desse vetor é 2 raiz de 2. O mesmo acontece com o D aqui.
E a direção e sentido? A direção aqui não é nem horizontal nem vertical. Ela vai ser ou inclinada, ou oblíqua, ou se a gente observar, ele está dividindo o quadrado ao meio, então aqui é um ângulo de 40 graus com a horizontal. E o sentido aqui, a gente está no sentido noroeste, certo? Então, tem uma relação muito grande de vetores também com a geografia nessa parte da Rosa dos Ventos, por exemplo. Enfim, então a gente fez um apanhado geral e mostramos que um vetor ele é representado por um segmento orientado, que ele tem orientação. Então, ele vai ter módulo, ele vai ter direção, e essa direção a gente pode relacionar ali com a Rosa dos Ventos, por exemplo, e ele vai ter também um sentido. Sentido positivo, negativo, para cima, para baixo, direita, esquerda, enfim. A direção é o horizontal, vertical, oblíquo. Então tá. Então a gente tá tentando ainda chegar aqui na questão da reta, que é o que a gente precisa. Qualquer outro segmento de mesmo comprimento, direção e sentido de AB, quer dizer, de um vetor qualquer, que começou aqui no A e chegou até aqui no B, qualquer outro vetor que tenha mesmo comprimento, comprimento é o quê? Módulo, mesma direção e mesmo sentido desse vetor, representa o mesmo vetor. Portanto, cada ponto do espaço pode ser considerado origem de um segmento orientado, ou seja, qualquer ponto que eu tiver no espaço, ele pode representar a origem de um vetor qualquer, de um vetor que vai representar um segmento orientado. O vetor, quando a gente faz a representação, então, por exemplo, normalmente vocês vão ver vetor representado pela letra V minúscula, que pode ser só a letra V, pode ser a letra V com a setinha orientada em cima, ou pode ser o vetor representado pelos pontos que formam um segmento. Então, aqui é o ponto AB, e a setinha ficou para cá, porque ele está nesse sentido, ok? Então, a representação de um vetor, ela normalmente é feita por uma letra minúscula, em negrito, e aí, às vezes, essa letra vai estar com uma setinha, às vezes não, ou os dois pontos de início e fim do segmento orientado, certo? Então, por exemplo, aqui tem uma representação de um vetor que foi traçado. O que foi feito aqui, ó? Observe que no espaço a gente tem aqui, ó, o eixo das abscissas, que é o X, o eixo das ordenadas, que é o Y, e o eixo cota aqui, que é o Z. Quando a gente vai traçar um vetor, que vai passar, por exemplo, por esse ponto P, vamos imaginar que ele passa pelo ponto P e ele tem origem aqui no zero. Então, eu preciso ligar esses dois segmentos. Só que ligar esses dois segmentos não é uma tarefa simples de traçar em qualquer ponto. Esse ponto P aqui, ó, ele é a ligação das coordenadas de x, y, z. Aqui a gente tem uma representação de como seria isso. Então, olha só, eu vou ter uma denominação de x, uma coordenada de y e uma coordenada de z. Eu tenho que ligar o x no z, o x no y, o y no z. Tenho que fazer essas ligações. Só que nenhuma dessas ligações me leva ao ponto P. Daí eu tenho que fazer as projeções. O que seriam essas projeções? Ó, aqui eu tenho a projeção de x a partir do y. Aqui eu tenho a projeção de z a partir do x. Aqui eu tenho a projeção do y a partir do x. E esse ponto aqui de encontro das projeções é que vai me dar o ponto final do meu vetor.
Então, ó, aqui eu tenho um vetor que ele está pedindo para eu traçar esse ponto aqui, ó, 4, 2 e 5. Então, eu tenho 4 para x, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma marcação parecida aqui. 2 para y, 1, 2. E 5 para z. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que ligar, ó, x no z. Tenho que ligar x no y. Tenho que ligar y no z. E depois eu tenho que fazer as projeções. Essas projeções, elas vão me dar um paralelepípedo. E a diagonal desse paralelepípedo, digamos, é que vai me dar o vetor que tem que ser traçado. Então, quando a gente faz esse traçado manual, a gente precisa levar em consideração esse paralelepípedo aqui, digamos assim. Então, observe que na figura anterior, o vetor pode ser entendido como a diagonal do paralelepípedo formado. Vamos imaginar que a reta no espaço passe por um ponto que tem a mesma direção do vetor V. Então, observe que aqui eles fizeram como se fosse uma caixinha, porque aqui está representando o eixo Y, eixo X e eixo Z. Então, aqui está o ponto que está representando a extremidade final do meu vetor, e aqui eu tenho a extremidade inicial, a origem do meu vetor, certo? Então, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, ok? Então, vamos imaginar que a reta no espaço passe por um ponto que tem a mesma direção do vetor V. Então, essa reta R, ó, ela está passando aqui pelos pontos que correspondem ao vetor V. E isso é importante, por quê? Porque a gente vai precisar dessa relação entre a reta e um vetor que essa reta contém, ou um vetor que é paralelo a essa reta, para que a gente consiga chegar nas equações da reta no espaço. Então, a gente vai ter, como eu já falei desde lá do início, a gente vai ter equação vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Mas, na verdade, a gente precisa entender o conceito, inicialmente, de equação vetorial. Se eu entender a equação vetorial, eu chego em qualquer uma dessas demais. Então, é importante que a gente compreenda o primeiro conceito. Então, vamos lá. Para falar de equação vetorial, seja uma reta, R, né, uma denominação, que passa pelo ponto A, e um vetor não nulo V. Então, nós estamos imaginando aqui uma reta, deixa eu só fazer aqui, para a gente entender. Estou imaginando uma reta e estou imaginando um vetorzinho que é não nulo. Existe apenas uma reta que passa por A e que possui a mesma direção do vetor V. Para que isso aconteça, esse vetor e essa reta, eles precisam ser paralelos. Quando eu tiver uma reta e um vetor paralelos, então a gente pode dizer que esse vetor é o vetor diretor dessa reta. Por que é o vetor diretor? Porque é ele que vai me dar a direção dessa reta, certo? Se os dois são paralelos, então a gente diz que esse vetor é o vetor diretor dessa reta, certo? Beleza. Então vamos pensar o seguinte agora. Imagina que a gente tem na reta um ponto, deixa eu marcar aqui, um ponto inicial A, esquece esse, e um ponto P qualquer nessa reta. Quando eu delimitei a minha origem A e o meu ponto P aqui, ó, eu delimitei um segmento, certo? E imagina que eu tenho um vetorzinho aqui, V, que tem a mesma direção dessa reta, certo? E eles são paralelos. A reta e o vetor são paralelos, ok? Existe uma relação que a gente diz que
esse segmento aqui, que também pode ser um vetor, né, paralelo aqui, esse segmento, como é que a gente determina o módulo, o tamanho ou o comprimento desse segmento? Do segmento AP, fazendo P menos A, para a gente determinar o tamanho, certo? Ele é uma quantidade de vezes do vetor diretor. Esse segmento, ele é uma quantidade de vezes. E essa quantidade de vezes tem a ver com essa letrinha aqui, que aqui está sendo chamada de T, que se chama parâmetro. O que é isso? O parâmetro é o que vai me dar, de fato, uma característica para que eu consiga fazer uma comparação. Quando a gente está falando de um segmento, aqui a gente está tentando relacionar uma reta, mas eu demarquei um segmento nessa reta. Quando a gente está marcando um segmento, esse parâmetro, que é o T, ele precisa ser um número entre 0 e 1. Por quê? Se o T for 0, significa que o ponto, a gente só vai ter o ponto A, a diferença dos dois aqui. Se ele for 1, depois eu vou mostrar um exemplo disso. A gente chega aqui no ponto P. Ó, se o T for 1, a gente vai chegar que o segmento AP, que é essa diferença aqui, corresponde exatamente ao vetor. Então, é como se o vetor tivesse o mesmo tamanho, o mesmo módulo desse segmento. Agora, se for 0, se o parâmetro aqui for 0, 0 vezes o vetor, 0. Então, significa que a gente nem tem esse segmento. Então, a gente tem só um ponto inicial, digamos assim, só o ponto, a gente não tem um tamanho. Então, é importante que a gente entenda que a definição me dá aqui. Se a gente tem uma reta, tem um vetor, por essa reta e esse vetor, se os dois forem paralelos, então eu posso dizer que esse vetor é um vetor diretor dessa reta, porque ele me dá a direção dessa reta, certo? Ok. Agora, vamos entender como é que a gente sai daqui agora. Mostrei que, para a gente determinar o tamanho desse vetor diretor, a gente precisa, então, ó, o segmento AP é igual ao vetor diretor vezes um parâmetro, uma característica, algo que vai fazer a relação, é um número real, né? Que vai fazer a relação entre o tamanho desse segmento e o tamanho desse vetor. Para a gente determinar o comprimento, o módulo desse segmento AP, a gente faz o ponto final menos o ponto inicial, certo? Utilizando uma matemática básica aqui, ó, de equações, esse A foi somando para o outro lado, certo? Para o outro membro aqui da minha equação. E aí vamos entender o seguinte: o que é A, o que é P e o que é V. Vamos dizer que o meu vetor, ele tem as coordenadas A, B e C. Quaisquer coordenadas. O ponto A é o meu ponto de origem. Lembra daquele traçadozinho? Ó, que é o P e aqui é o A. O meu ponto A é a origem deste segmento. E o ponto P é um ponto qualquer. Qualquer ponto nesse segmento, na minha reta. Se o meu ponto A é o ponto de origem, ele é um ponto que a gente precisa conhecer. Então, eu preciso saber as coordenadas deste ponto. Então, eu vou dizer x1, y1 e z1, porque a gente vai ter esses valores. Já o ponto P, ele é um ponto genérico. Ele é um ponto qualquer no meu espaço. Então, eu vou usar só x, y e z, porque é genérico. Se a gente fizer essa substituição agora, ó, o ponto P, x, y, z. O ponto A, que é o meu ponto inicial, x1, y1, z1. E o T é o meu parâmetro, né, que pode ser um número qualquer. E o vetor V, A, B e C. Aqui, a gente tem
uma generalização dos vetores que são paralelos à reta. E essa generalização, ela aparece por meio de uma equação. Então, a gente pode dizer que essa equação que eu acabei de chegar é a equação vetorial da reta no espaço. Na verdade, qualquer uma das três aqui pode ser dita como equação vetorial. Só que a última, normalmente, é que a gente mais utiliza porque ela já está mais esmiuçada, digamos assim. Então, a gente tem as equações vetoriais. Então, observa aqui o que eu estava mostrando. A gente tem uma reta R. Nessa reta R, eu determino o meu ponto de origem e um ponto P qualquer. P é a letra utilizada genericamente, né? Mas aqui a gente tem... Aqui eu tenho um vetor V que tem... que dá a direção, a mesma direção dessa reta. Então, essa setinha aqui, ó, ela vem dessa setinha aqui, desse vetor diretor. E a reta e esse vetor são paralelos, certo? Então, a partir disso é que eu consigo denominar as minhas equações vetoriais, certo? Então, é muito importante que a gente compreenda o que é o parâmetro. O parâmetro é aquilo que vai me dar a característica para determinar tamanho diferente. Então, vamos lá. Determine a equação vetorial da reta, que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V. Então, ó, imagina que eu tenho uma reta R, vou chamar. E ela passa pelo ponto A, que é o meu ponto de origem, e ela é paralela e tem a mesma direção do vetor V, que tem as coordenadas 2, 3 e 2. Então, eu vou selecionar um ponto P qualquer aqui, certo? Se essa reta tem a mesma direção desse vetor, então ela também tem a direção para o sentido positivo, digamos assim. E aqui eu tenho as coordenadas do ponto A. Lembrando que são 3 coordenadas, porque eu estou trabalhando com espaço de 3 dimensões. Como é a minha equação vetorial? Lembra que o tamanho, o módulo, a distância de A até P, ela é determinada por um parâmetro vezes o vetor. Quer dizer, quantas vezes esse vetor cabe aqui dentro desse segmento, digamos assim. E para a gente determinar isso aqui, a distância do segmento, é só fazer o ponto final menos o ponto inicial. O P sempre é um ponto genérico, então a gente vai chamar de x, y e z. Vou colocar o A somando para cá. O A, ele é um ponto conhecido, que é o meu ponto de origem. 1, menos 1 e 4. Mais, que eu passei o A somando para cá, o parâmetro, que a gente não conhece, vezes o tamanho, a dimensão, ali, o módulo, desculpa, do meu vetor. 2, 3 e 2. A priori, quando a gente fala de equação vetorial, é apenas isso. Simplesmente saber o que corresponde a cada coisa. Então, equação vetorial, só isso. Agora, o que seria uma equação paramétrica da reta? A equação paramétrica, ela vem da equação vetorial. Ou seja, a gente vai continuar as relações. Por quê? Lá na minha equação vetorial, aqui, ó, a gente tinha P igual a A mais o parâmetro vezes o vetor V. E aqui, x, y e z, porque é um ponto genérico. A é x1, y1 e z1, porque é um ponto conhecido. O parâmetro e o vetor, que também tem coordenadas normalmente conhecidas, certo? Eu posso ainda trabalhar essa equação vetorial. Como? Então, vamos lá. X, Y e Z, que é do ponto P. Eu vou fazer uma coisa de cada vez. Então, vamos lá. X1, Y1, Z1. Aqui, a gente pode fazer uma distributiva. Então, eu vou ter A vezes T, B vezes T e C vezes T, certo? Eu ainda posso fazer essa soma, sem misturar variáveis, mas eu posso somar. Então, eu vou ter x1 mais A vezes T.
y1 mais b vezes t. Opa. E z1 mais c vezes t, certo? O que eu posso fazer agora? Se isso aqui são coordenadas, isso aqui também, então eu posso unir aqui o que eu tenho de semelhante. Então, quem é a primeira coordenada de x aqui? É o próprio x. Quem é a coordenada de x desse lado? É tudo isso, ó. x1 mais a vezes t. Quem é a coordenada de y? Aqui, y1 mais b vezes t. E a coordenada de z, z1 mais c vezes t. Isso aqui, que na verdade é só uma continuação daquilo que eu posso matematicamente fazer com a equação vetorial, é o que a gente chama de equações paramétricas da reta. Por que equações paramétricas? Porque elas estão aqui, ó, todas elas estão utilizando o parâmetro. Se a gente observar, o que nós temos aqui, ó? O x, o y e o z, eles correspondem às coordenadas do ponto P, que é um ponto qualquer. x1, y1 e z1 correspondem aqui às coordenadas do meu ponto inicial, que aqui a gente está chamando de A. E A, B e C, que estão multiplicando pelo parâmetro aqui, correspondem às coordenadas do meu vetor. Então, aqui eu tenho as coordenadas do meu vetor diretor, aqui eu tenho as coordenadas do meu ponto inicial, e aqui eu tenho as coordenadas do meu ponto genérico. Então, aqui eu tenho as equações paramétricas da reta, certo? Vamos lá. Determinar uma equação vetorial da reta, R, definida pelos pontos A e B, e verificar se os pontos C e D pertencem à reta. Então, vamos lá. Miriam, você acabou de falar de equações paramétricas e está pedindo para determinar a equação vetorial. Então, vamos lá. Está falando aqui que a reta está sendo definida pelos pontos A e B. Então, agora, o meu B é que vai ser o Pzinho. Na verdade, não sei se a gente precisa considerar, mas só para a gente entender. Ó, de A até B, que é o meu segmento, eu vou fazer agora, encontrar essa distância ali, ó, que vai ser o B menos o A, certo? O que é o B menos o A? 1, menos 2, menos 1, menos 3 e 2, menos 4. Ó, coordenada de x menos coordenada de x. Coordenada de y menos coordenada de y. E coordenada de z menos coordenada de z. Então, aqui eu vou ter, ó, menos 1, aqui vai virar mais, então 2, e aqui menos 2. Então, encontrei o vetor. E aí, então, eu tenho o meu ponto inicial, tenho o vetor. Então, vou escrever a minha equação vetorial. P, que é igual a A mais o parâmetro vezes o vetor. Quem é o meu P? X, Y, Z. Quem é o meu valor de A? 2, menos 3 e 4. Mais o parâmetro vezes o vetor, que foi o que eu acabei de descobrir. 2 e menos 2. Então, aqui eu tenho a equação vetorial. Então, a primeira coisa eu já encontrei. Agora, ele está querendo que eu descubra se os pontos C e D pertencem a essa reta. Então, vamos lá. Deixa eu só reescrever aqui, ó. X, Y e Z é igual 2 menos 3 e 4, mais T vezes, como é que tinha ficado? Menos 1, 2 e menos 2. Menos 1, 2 e menos 2. O que eu vou fazer agora? Para saber se esses pontos pertencem ou não a essa reta, primeiro eu vou encontrar as equações paramétricas, porque é mais fácil da gente trabalhar, porque elas são menores. Então, vamos lá. Ó, o x, ele vai ser igual ao 2 mais t vezes menos 1, certo? Então, menos t. O y vai ser igual a menos 3 mais t vezes 2.
2t. E o z é igual a 4 mais t vezes menos 2. Então, menos 2t. Vou só atualizar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter x é igual a 2 menos t, y é igual a menos 3 mais 2t, e z, que é igual a 4 menos 2t. Cheguei nas equações paramétricas. Como que eu sei se um ponto faz parte ou não faz parte da reta? Eu vou pegar o seguinte, vou pegar primeiro o ponto C, eu tenho que fazer com um de cada vez. Se eu substituir o valor de x pelo valor que a gente tem aqui, eu consigo descobrir o parâmetro para esse ponto C. Então, vamos lá. Ó. 5 meios, que é igual a 2 menos t. Esse 2, ele vai passar diminuindo. E aqui, se a gente retirar o mínimo múltiplo comum, a gente vai chegar em menos 1 meio igual a t. Então, achei que o parâmetro, se esse c fizer parte, o parâmetro tem que ser menos meio. Para que esse ponto faça parte, esse valor de y e esse valor de z tem que dar o mesmo parâmetro. Então, eu posso substituir o parâmetro ou eu posso substituir por esse número aqui, tanto faz. Vou substituir o parâmetro, ó. Y é igual a menos 3 mais 2 vezes menos meio. Então, no lugar do t, eu substituí pelo parâmetro que foi encontrado. Então, meu valor de y aqui, ó, menos 1, e y tem que ser menos 4. Opa, deu certo. Ó, y é menos 4. Vou testar com o z agora. Z, que é igual a 4 menos 2 vezes menos meio. Lembra que para o ponto pertencer, o parâmetro, que é o t, precisa ser o mesmo para todas as coordenadas. Z é igual a 4 mais 1. Z é igual a 5. Deu certo. Então, o ponto C, sim, pertence à reta R, ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o ponto D. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar as equações paramétricas. Beleza. Quero pegar uma outra cor. Então, vamos lá. Deixa eu só organizar aqui de novo. 2 menos t, menos 3 mais 2t, e 4 menos 2t. Então, para que o ponto D faça parte, eu tenho que fazer o mesmo processo. Então, vou substituir o x aqui por menos 1. Poderia ser qualquer outra coordenada, tá? Eu estou optando pelo x. 2 menos t. Então, menos 1, menos 2, menos t. Significa que o t é 3. O parâmetro 3 tem que servir também para x e y. Então, y menos 3 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Menos 3 mais 6, 3. Opa, ó, deu certo. Então, confere. Vamos fazer o z agora. Z é igual a 4 menos 2 vezes 3, que é o parâmetro. 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 não é a coordenada de z. Então, aqui, ó, não serviu para o z. Se não serviu para o z, significa que o ponto D não pertence à reta R. Equação vetorial, equação paramétrica. Agora, nós chegamos na equação simétrica. O que é a equação simétrica? Na verdade, ainda é a continuação do que a gente já tem nas paramétricas. O que a gente precisa fazer para obter as equações simétricas a partir das paramétricas? Então, eu tenho aqui, ó, minhas equações paramétricas, e agora eu vou isolar o meu parâmetro. Então, se eu isolar o meu parâmetro aqui, ó, vamos lá. X, que é igual a x1 mais a vezes t. Opa. X menos x1, certo? E esse a que está multiplicando, dividindo. Então, meu parâmetro t, x menos x1 igual a A. Faço a mesma coisa para o y e para o z. Se tudo é t, que é o parâmetro, significa que
essa expressão é igual a essa, que é igual a essa. Então, a gente faz a igualdade e aí a gente tem as equações simétricas. Por que elas são simétricas? Porque todas elas correspondem a t. Tudo isso aqui, ó, ainda é igual a t. Por isso que elas são simétricas. E a equação reduzida é a continuação disso ainda. Então, eu tenho lá as minhas equações simétricas. Opa, x menos x1. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. X menos x1 dividido por A, y menos y1 dividido por B, z menos z1 dividido por C. São as equações simétricas. A partir delas, o que a gente faz para encontrar a reduzida? As equações reduzidas é a ideia de isolar o y e isolar o z em função de x. Então, eu vou trabalhar com duas de cada vez. Primeiro a igualdade aqui do y e do x, depois a igualdade do x e do z, sempre em função de x. Então, o que é o isolar aqui? Ó? Esse b que está dividindo vai passar multiplicando. Aí ele faz aqui, ó, a distributiva. Esse y1 que está subtraindo vem para cá, somando. E aí, depois ele faz uma substituição só para simplificar mesmo, para reduzir. Ele dá um nome para essa divisão aqui do B por A, e aí a gente tem essa equação reduzida, que na verdade, se a gente está falando lá da reta, a gente já tem uma equação muito parecida com essa quando a gente trabalha com função. A mesma coisa acontece quando eu faço essa igualdade aqui do z e do x para isolar o z em função de x. Então, é como se a gente fizesse a multiplicação cruzado. Faço a multiplicação cruzado e aí eu faço umas substituições para simplesmente simplificar essas equações. Como é que a gente define uma reta por dois pontos? A reta definida pelos pontos A e B é a reta que passa pelo ponto A ou B e tem direção do vetor. Então, quando a gente vai traçar o vetor, a gente, por exemplo, o vetor AB, a gente faz a subtração dos dois pontos, como eu mostrei anteriormente. Ó, por exemplo, aqui é um exemplo já resolvido. Escreva as equações paramétricas da reta R, que passa pelo ponto A e B. O que eu teria que fazer aqui inicialmente? Primeiro, encontrar o vetor. O vetor, se eu não tenho a declaração desse vetor, eu vou fazer a diferença entre esses dois pontos, porque eles também correspondem ao vetor, né, que está na reta e que tem a direção. Então, a gente faz, ó, o segmento AB é o B menos A, ou seja, vai ser o 1 aqui, ó, menos o 3, vai ser o 2 menos o menos 1, que vai dar mais 1, e o 4 menos o menos 2. Então, 4 mais 2. Menos 2, 3 e 6, que foi aqui o que eu encontrei. Então, esse é o meu vetor, certo? E aí, se a gente lembra que eu falei que nas equações paramétricas, ó, esses valores que ficam antes do igual correspondem ao ponto P, que é o ponto genérico, x, y e z. Os primeiros pontos que ficam aqui correspondem à origem do meu vetor, à origem do meu segmento, que aqui no caso é o ponto A. Então, é o 3, o menos 1 e o menos 2. E depois aqui a gente vai ter a soma do parâmetro vezes o ponto do meu vetor. O meu vetor é menos 2, é 3 e é 6. Então, o que a gente tem aqui? Ó? 3 mais t vezes menos 2, menos 2t. Menos 1 mais t vezes 3, menos 1 mais 3t. Menos 2 mais t vezes 6, menos 2 mais 6t. Então, achei a equação paramétrica. E vejo que para achar a equação paramétrica aqui, eu não fiz a equação vetorial inicialmente. Por quê? Entendendo o conceito da equação vetorial, aqui é o meu ponto inicial, aqui é o meu ponto do vetor, e aqui é o meu ponto genérico. E aqui é o parâmetro. Vamos lá, outro exemplo resolvido aqui, ó. O ponto P, e aí, olha só, aqui ele
não tem essas duas coordenadas, que é a coordenada de x e é a coordenada de z. Só tem a coordenada de y. Esse ponto P, ele pertence a uma reta que passa por A e B e está pedindo para determinar. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Se eu não tenho vetor, eu vou usar os dois pontos que eu tenho, A e B, para a gente determinar o módulo desse vetor. Então, eu vou ter 4 menos 3, 1. Menos 3, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 4, menos 5. Então, achei o meu vetor. Meu ponto de origem é esse. Então, eu vou ter, ó, x, y e z. Meu ponto de origem. E o meu vetor vezes o parâmetro. Então, 1 vezes t, t. Menos 2 vezes t, menos 2t. Menos 5 vezes t, menos 5t, que são as minhas equações paramétricas. E aí, esse ponto genérico aqui, ó, é o ponto P que eu estou querendo descobrir, certo? Então, vamos lá, ó. No lugar de x, m. M é igual a 3 mais t. No lugar de y, 1. 1 é igual a menos 1, opa, menos 2t. E n é igual a 4 menos 5t. Se a gente observar, aqui eu tenho duas variáveis, aqui eu tenho duas variáveis, então eu não consigo descobrir. Mas nessa equação do meio, eu só tenho a variável t. E se eu descobrir a variável t para o y, ela tem que ser a mesma, o mesmo valor de t, tanto para x quanto para z. Então, aqui, ó, esse menos 1 vem somando para cá, que eu vou ter 2, que é igual a menos 2t. Então, significa que o t tem que ser menos 1. Se o t tem que ser menos 1, 3 mais menos 1, 3 menos 1, 2. Então, significa que o m precisa ser 2. E o z, t é menos 1. Então, menos 5 vezes menos 1 vai ficar mais 5, certo? Com 4, 9. Então, as coordenadas de P aqui, ó, 2, 1 e 9. Aqui teria um outro exemplo, mais um, dado o ponto A e o vetor V, determine as equações paramétricas que passam pelo ponto A e tem direção do V. Então, vou fazer rapidinho, ó, x, y, z, ponto inicial, 2, 3 e menos 4, e o vetor multiplicado ao parâmetro. Então, 1 vezes t, 1t, menos 2 vezes t, menos 2t, 3 vezes t, 3t. O ponto B de R de parâmetro 1. Ele quer que eu descubra quais são as coordenadas de B se tem como parâmetro 1, ou seja, se o t vale 1. Então, se t vale 1, o x aqui eu vou ter, ó, 2 mais 1, que é 3. Então, já achei a coordenada de x. Menos 2 vezes 1, então eu vou ter 3 menos 2, que é 1. Menos 4 mais 3 vezes 1, 3. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, achei as coordenadas do ponto B, que faz parte da reta R e tem como parâmetro 1. Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero ter contribuído para a formação pessoal e profissional de vocês. E nós nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.